Bênção Maior, do Livro da Esperança. Psicografia de Chico Xavier. Ditado pelo Espírito Emmanuel. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 16. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Capítulo 17, item 11, do Evangelho segundo o Espiritismo. Teu corpo, tua bênção maior. Auxilia-o com diligência, para que ele te auxilie com segurança. Educa-o, para que te apoie a educação necessária. Cabine de comando, consegues manejá-lo, expedindo ordens e sugestões que remodelam o pedaço de globo em que respiras. Escopro, burilas com ele a matéria densamente concentrada, a fim de convertê-la em amparo e alegria. Pena, utilizas-te dele para grafar as concepções que te fulguram no cérebro, assimilando a inspiração das esferas superiores. Lira, podes tanger-lhe as cordas do sentimento e compor a melodia verbal que se faça jubilosa renovação naqueles que te escutem. Santuário, fazes dele o templo da emoção, aurindo forças para sonhar e construir, ou formar o jardim da família em que situas os filhos do coração. Teu corpo, tua bênção maior. Há quem o acuse pelo golpe da criminalidade ou pela demência do vício, como se o carro obediente devesse pagar pela embriaguez ou pelos disparates do condutor. E existem ainda aqueles que o declaram culpado pelos assaltos da calúnia e pelas calamidades da cólera, qual se o telefone fosse responsável pela malícia e pelos desequilíbrios dos que lhe menosprezam e injuriam a utilidade. Considera que o corpo te retrata a inteligência em desenvolvimento no planeta. Inteligência que no seio da Terra é semelhante ao filho em promissora menoridade no colo maternal. Para que lhe percebas a grandeza, na posição de instrumento vivo de teu progresso e elevação, basta observes nele a tua própria condição de estrela nascitura, mas ainda cativa, com duas pontas na forma de pés, transitoriamente aprisionadas ao chão do mundo. Duas hastes preciosas no feitio de braços para o trabalho e uma antena, em que a luz do pensamento chameja vitoriosa na estrutura da fronte, magnificamente erguida à majestade dos céus. Nessa bela página de Emmanuel, o nobre professor nos ensina a função do corpo e como ele se constitui num templo sagrado que merece a nossa cautela, o nosso cuidado, a fim de darmos utilidade a ele no mundo, visando o nosso progresso. Emmanuel nos alerta que não podemos utilizar o corpo da maneira que bem entendemos e depois culpá-lo pelas consequências, como se imputássemos um crime a um veículo em que nós estamos guiando. A própria mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo aqui comentada nos traz esse exemplo, em que o livre-arbítrio induz o cometimento de uma transgressão pelo motorista e ele pretende culpar o veículo. Emmanuel ensina, portanto, que o nosso corpo
é a nossa bênção maior, em que possuímos a responsabilidade de cuidado para que Ele nos auxilie. Precisamos, portanto, educar o nosso veículo do corpo físico como uma cabine de comando, em que damos ordens e sugestões a fim de que as escolhas sejam sadias. Ele então dá vários exemplos da utilização do corpo físico, como burilamento da matéria para converter-se em alegria e amparo, como pena para escrevermos as consequências das nossas atitudes e de ideias que fulguram no cérebro, como lira a fim de torná-lo instrumento de melodia verbal para aqueles que nos escutam, e como santuário para fazer dele um templo de emoção, construindo o jardim da família aos filhos do coração. Dessa maneira, converteremos o nosso corpo em bênção maior, deixando de acusá-lo de crimes por conta do exercício do nosso livre-arbítrio, como se o carro obediente devesse pagar pela embriaguez do condutor. Emmanuel finaliza nos alertando: considera que o corpo retrata a inteligência em desenvolvimento no planeta e que essa inteligência é como se fosse um filho menor de idade que precisamos guiar e aconselhar. Instrumento vivo do nosso progresso e da nossa elevação, o corpo físico contém a condição de uma estrela, onde as duas pontas laterais formam os pés aprisionados ao chão do mundo, as outras duas pontas como braços de trabalho e uma ponta para cima como uma antena em que a luz do pensamento chameja, erguida à majestade dos céus. Utilizemos, portanto, o nosso corpo físico à semelhança da estrela, fixos no chão, porém, trabalhando sempre e ligados ao céu por meio da sintonia, da vibração, do pensamento e da oração, buscando os guias espirituais, os mentores, os anjos guardiães e Deus, nosso Pai, na figura de Cristo Jesus, que nos deu todos os exemplos necessários para a nossa libertação individual e nosso progresso espiritual. Que assim seja.